Então hoje, boa noite, então, quero iniciar essa série de palavras, tá? As forças que mudaram o mundo. E hoje a primeira ministração, a primeira palavra é o poder do nome de Jesus. Queria que você abrisse comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Abre comigo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Isso. Filipenses 2, 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Diga comigo, o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir bem forte, aleluia, glória a Deus, glorifica o Senhor Jesus, aleluia. Eu acho muito forte esse texto, eu acho tremendo esse texto. Vamos fazer uma oração antes da gente entrar. Pai eterno, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é o poder manifesto sobre a terra, e nós te louvamos, te engrandecemos por ela. Pedimos tua direção, tua graça, teu favor. Pedimos que o Senhor manifeste o teu poder nesse dia, nesse início desta grande campanha, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Então esse texto, ele reforça quem é Jesus Cristo, né? E aqui a gente tem uma exaltação do nome de Jesus e do poder que há no nome de Jesus. Mas para a gente entender isso, primeiro a gente tem que compreender algumas coisas, né? Jesus Cristo, a palavra Cristo, tá? Ela significa ungido ou enviado. Por isso que Pedro, ele responde para Jesus quando Jesus diz assim: quem vocês dizem que eu sou? Ele fala assim, uns diziam uma coisa, outros diziam outra, uns diziam que ele era profeta, outros diziam que ele era a encarnação de Elias, né? E por aí vai, e ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz, tu és o Cristo de Deus, tu és o enviado, tu és o Messias, né? Tu és o Cristo, o ungido do Deus vivo, né? Então, a palavra Cristo é ungido. Então, Jesus Cristo, Jesus o ungido, Jesus o enviado. Todo nome, ele fala da identidade. Era muito comum, no período bíblico, tá? O nome ser relacionado ao lugar aonde a pessoa nasceu, ou a característica principal dela. Por exemplo, João Batista, né? Ele era batista, por quê? Porque era o João que batizava, por isso é João Batista. Maria Madalena, porque era Maria de um lugar chamado Magdala, Maria Madalena. Então Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o enviado, né? No hebraico, o nome de Jesus é Yeshua. Aí tem até uma frasezinha, né? Yeshua Hamashia, que é Jesus o Messias, né? Cristo o Messias, o enviado. Então, Cristo significa ungido, enviado de Deus, amém?
Então Jesus, o enviado de Deus. Por que é importante você saber isso? Porque ele não é Jesus, ele é Jesus o Cristo. Amém? Pastor, que diferença isso vai fazer na minha vida? Ué, porque talvez tu tenha um amigo que se chame Jesus. Não é verdade? Ou não é? Então a questão não é Jesus, a questão é que é Jesus o Cristo. Jesus o enviado, Jesus o ungido do Deus vivo. A palavra Yeshua, que alguns dizem que é Jesus, que é para ser a referência do hebraico de Cristo, né, que a gente sabe que é, tá? A tradução mais provável, porque é uma língua muito antiga, né, para esse nome seja salvar ou salvação, tá? Então, quando ele diz que é Yeshua, o Cristo, ele está falando que é a salvação. Jesus é a salvação enviada por Deus. Amém? Esse é Jesus, né? A salvação enviada por Deus. E esse nome é a primeira das forças que mudaram o mundo que nós vamos falar nessa série. Porque para te ter o poder para mudar algo, o nome, ele sempre vai estar relacionado à identidade. Fala comigo, nome relacionado à identidade. Talvez tu lembre o nome de alguém e tu fala, puxa vida, né? Agora a gente está com algumas crianças aí para nascer, né? Glória a Deus por isso, não é verdade? Aí fica pensando no nome, né? Ah, vamos botar o nome de tal. Não, esse não, porque eu tinha um amigo, né? Aí a gente vai lembrando. É interessante que o nome, a gente já vincula a característica daquela pessoa. E fala, não, esse nome eu não quero. Não é assim, gente? Ou é só eu que faço isso? Não, é todo mundo, né? Tá? Porque vincula, o nome está ligado à identidade. Por isso que quando a gente fala que quando Jesus nos encontra, quando Deus nos encontra, Ele muda nosso nome. Olha para o teu irmão e diz, quando Jesus te encontrou, Ele mudou tua identidade. Ou seja, como eu sou visto, como eu sou conhecido, né? A gente vê exemplos bíblicos, né? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Josué. Você sabia que o nome de Josué não era Josué, né? O nome de Josué era Oséias, e o nome dele foi mudado para Josué. Deus muda o nome de Paulo era Saulo, né? Então o nome de Israel era Jacó. Então Deus ele muda a identidade, Deus ele muda o nome. Quando nós temos um encontro, Ele muda o nosso interior, Ele muda a nossa essência. Ele tira a essência de mundo e coloca a essência do céu. Posso ouvir um amém seu aí? Aplaude a Deus por isso. Glória a Deus. Então, um nome de uma pessoa está ligado à identidade dela, às características dela. Mas para que um nome possa mudar, mudar algo, ele precisa ter poder, tá? E poder é algo que é atribuído por alguém. Então por que o nome de Jesus Cristo mudou? Foi uma das forças que mudou o mundo. Porque ele recebeu o poder da parte de Deus Pai. É interessante, né? Sempre que eu recebo poder, que alguém recebe poder, eu recebi porque alguém colocou sobre mim, né? Poder ele é atribuído. Por exemplo, um cargo empresarial, você recebeu um cargo empresarial porque um cargo maior, porque isso foi atribuído sobre a sua vida, tá? Com certeza por alguma característica que você apresentou. Um cargo, por exemplo, nas Forças Armadas, você subiu uma posição, né? Você é um militar, você subiu uma graduação que chama? Não? Né? Subiu uma graduação, por quê? Porque alguém com poder te colocou numa nova posição. E na maioria das vezes por algo que você fez ou por aquilo que você tem. Às vezes você tem poder porque você tem dinheiro. Você tem poder porque você tem influência, né? Então o poder ele está vinculado a algo que é atribuído sobre nós. Amém? E existem nomes que são poderosos, né? Amém ou não? Né? Tem nome, né? Tem nomes no mundo que são poderosos. Não tem nomes que são poderosos, né? A gente ficou um dia aí sem as redes sociais. Eu não vou falar o nome, mas o rapazinho é poderoso, né, gente? Né? Tem poder. Por quê? Porque tem recurso, tem dinheiro, tem poder, tem influência, tá? Então existem nomes que têm poder. Agora é interessante que
todo nome que tem poder, ele tem poder em uma esfera. Eu quero que você anote isso, guarda isso no teu coração. Fala, todo poder, fala comigo, todo poder humano sempre está vinculado a uma esfera. Então, olha só que interessante. Toda pessoa que tem poder, ela tem poder sobre uma esfera. Qual esfera? A esfera natural. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder sobre aquilo que é natural, né? Você nunca vai encontrar um nome que tenha poder, eu falei, né, na esfera natural, mas todo poder, todo nome que tem poder, ele tem poder sobre alguma esfera específica, vamos colocar assim, fica melhor, tá? Sobre alguma esfera específica. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem muita influência, ela tem poder sobre a esfera natural, sobre pessoas. Você pega uma pessoa que ela tem muito recurso, muito dinheiro, ela tem poder sobre coisas, né? Ela tem um poder de aquisição muito forte, né? Você pega uma pessoa que ela tem um cargo de muita autoridade, ela tem poder de liderança, mas tudo isso está sobre uma esfera, que a gente pode falar que é a esfera natural. Você nunca vai encontrar um nome que tenha poder sobre a esfera natural e a esfera sobrenatural. O único nome que tem poder sobre a esfera natural e a sobrenatural é Jesus Cristo. E isso está aqui, ó, em Filipenses 2, versículo 10. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que existem nomes que são poderosos, mas o nome de Jesus está acima. E aí, o versículo 10, que é a revelação. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, fala comigo, no céu, na terra e abaixo da terra. Fala comigo, esfera natural, esfera sobrenatural. Dentro da esfera sobrenatural, nós temos a glória, amém? O céu, e nós temos o Hades. O que é o Hades? O Hades é o campo da morte. Só fazer um parênteses aqui, pastor, o senhor está falando do céu e do inferno. Também, mas você sabe, se você não sabe ainda, né, quando você chegar no módulo 3 do Instituto de Vencedores, eu vou te explicar isso, tá? O inferno não foi inaugurado ainda, tá, gente? O que existe, vamos falar assim, o que existe aberto para, não vou nem dizer para visitação, mas para permanência, não é o inferno, é o campo de Hades, é o campo da morte, aonde Satanás governa. No inferno ele não vai governar, no inferno ele vai sofrer, no campo da morte ele governa, amém? Você entendeu isso? Tá? E isso vamos deixar para um outro momento, né? Tá? Não vai dar tempo de explicar isso aqui agora, mas no âmbito sobrenatural ou espiritual nós temos a glória, fala comigo, a glória e a morte. Um homem, o ser humano, tá? Por mais poderoso que ele seja, rico, influente, sábio, tá? Ele sempre vai ter o poder sobre a esfera natural. Você pega uma pessoa extremamente influente, rica, poderosa, ela não tem poder sobre a saúde dela, sobre a morte. Podemos pegar um exemplo, né, eu não quero falar o nome, mas é o fundador de uma das marcas mais importantes de smartphone aí, da história, né? A pessoa, um dos mais ricos do mundo, né? Se eu não me engano, ele faleceu de câncer, desenvolveu um câncer e sucumbiu, morreu, né? Mesmo com os bilhões que ele tinha, ele não conseguiu ter poder sobre a sua vida. Ou seja, todo o poder, ele está limitado a essa esfera, a esfera natural. Não importa quanto dinheiro você tenha, quanta influência, quanta sabedoria você tenha, quanta autoridade você tem. Agora olha só que interessante, Satanás e os demônios, eles também têm poder. Quem crê que eles têm poder? Eles também têm poder, assim como eu e você também temos poder, só que também sobre apenas uma esfera. O poder deles está sobre o campo da morte. E aí quando eu falo o campo da morte, entra também o natural, né?
Jesus é o único que tem poder sobre as 3 esferas: glória, céu, natural, terra, e sobre a morte. E eu posso te dizer que ele tem autoridade também sobre o inferno. Amém? Vamos aplaudir a Deus por isso, glorificar o nome dele? Então Jesus é o único. Filipenses 2:10 diz: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus e Pai. Amém, gente? Então, toda a criação o exalta. E não é só a criação natural, não são só homens e mulheres, seres humanos. A criação natural e espiritual, os anjos e os demônios também se dobram diante dele. Então a autoridade de Jesus, ela está nas 3 esferas. Ok? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu quero que você entenda como que esse nome se tornou uma força que mudou o mundo. Porque ele venceu um inimigo que ninguém consegue vencer. Como é que o nome de Jesus Cristo se tornou uma força que mudou todo mundo? Fala comigo, Jesus Cristo. Fala, Jesus Cristo venceu o inimigo que ninguém conseguirá vencer. Qual foi o inimigo? A morte. Olha só, 1 Coríntios 15, 54, vai lá comigo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Olha só esse texto. Olha só. E quando este corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo isso, ele está falando o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Tragada foi a morte pela vitória. Você pode dizer glória a Deus? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha que tremendo, né? Então qual foi o inimigo que Jesus venceu? Jesus venceu a morte. Alguém mais venceu a morte? No decorrer da história, muitas pessoas poderosas apareceram, surgiram, né? Pessoas que são adoradas e exaltadas até hoje, mas somente um venceu a morte. Por isso que Jesus é o nome, Jesus Cristo é o nome que mudou a estrutura do mundo, porque Jesus Cristo foi o único que venceu a morte. Como é que se vence a morte? A gente vence a morte não é vivendo para sempre, tá? Porque tu só pode vencer o que tu enfrenta. Então se tu vive para sempre, claro que isso não pode acontecer, né? Mas se a gente vivesse para sempre, nós não teríamos vencido a morte, porque para vencer a morte você tem que enfrentar ela. Então se vence a morte quando se ressuscita. Aí tu pode falar para mim assim, pastor, mas Lázaro também ressuscitou. Sim, mas morreu depois de novo. Não foi? Então o único que ressuscitou e ficou vivo pela eternidade foi Jesus. Então vencer a morte é não ser derrotado por ela. Vencer a morte é passar por ela, mas sair dela. Amém? E quando Jesus fez isso, ele cumpriu uma palavra que diz que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Porque quando nós morremos com Cristo, quando nós andamos com Cristo, nós vivemos com Cristo. Para o Senhor não existe essa diferença. Se você está aqui no âmbito natural, vivo, andando com Jesus, você está com Ele. Se você morre com Cristo, você está mais perto dele ainda. Por isso que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Amém? Você pode aplaudir bem forte a Jesus?
Então, só se vence a morte quando se tem um encontro com ela, né? Se ressuscita, e aí se vive eternamente. Então, para mim fechar esse contexto, tá? Significa que o nome de Jesus mudou o mundo, porque o poder que venceu o maior inimigo, que é a morte, pode vencer tudo. Amém? Quando eu disse para você que Satanás e os demônios, eles têm poder, em qual esfera? Na esfera do Hades, que é a morte. Então tudo aquilo, olha, guarda isso, tudo aquilo que vem para te afligir, tem o poder da morte. É importante você entender isso. Uma doença tem o poder da morte, uma crise tem o poder da morte, uma separação tem o poder da morte, dificuldades em qualquer âmbito tem o poder da morte. Elas têm, tanto tem o poder da morte, que pessoas tiram a própria vida por causa disso, não tiram? Passamos aí o mês de setembro, campanha contra o suicídio. Então, uma crise emocional, ela tem o poder da morte? Tem. Quantas pessoas tiram a própria vida por causa de uma crise emocional, de uma depressão muito profunda que ela não consegue vencer, de um sentimento de solidão, de abandono? Quantas pessoas nós já ouvimos que tiraram a vida na pandemia por causa de questões financeiras, crises financeiras, se suicidaram, né? Quantas pessoas? Então toda a aflição, ela tem o poder da morte. Ela tem o poder da morte física, da morte emocional. Pessoas param de viver, né? Entram em um nível muito profundo de estresse, de depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, né? Se fecham, se isolam, adoecem fisicamente, porque tem o poder da morte física, se afastam da presença de Deus, porque tem o poder da morte espiritual. Toda aflição tem o poder da morte. Fala comigo, toda aflição tem o poder da morte, mas o nome de Jesus Cristo tem o poder de anular a força da morte. Amém? Então, como que o nome de Jesus Cristo mudou o mundo? Porque o nome de Jesus Cristo, ele tem o poder de anular, desfazer, cancelar e quebrar toda a linha de aflição na nossa vida. Quando você começa a conhecer o poder de Jesus, você começa a falar o nome de Jesus. A nossa oração, a gente fala em nome de Jesus Cristo, né? Quando alguma coisa vem para assustar a gente fala nome de Jesus, né? Não é verdade? É os cacuetes de crente. Sangue de Jesus tem poder. Nome de Jesus, não é assim, né? Já andou perto de crente, é isso aí que acontece, né? Está amarrado, sangue de Jesus tem poder, nome de Jesus, é assim. É interessante que isso aconteceu, essa verdade, gente, olha para mim, não é à toa que nós cristãos que amamos Jesus, quem ama Jesus aí? Que a gente fala isso, né? A gente fala em nome de Jesus Cristo está amarrado, em nome de Jesus Cristo vai dar certo, né? A gente fala, né? Isso não é à toa, isso é uma verdade da palavra de Deus, porque a Bíblia está dizendo que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Então, se toda aflição tem o poder de morte, isso significa que atrás da aflição escondida tem um espírito de morte, e quando você fala, nome de Jesus tem poder, esse espírito tem que dobrar o joelhinho dele, e a linguinha dele tem que confessar, esse aí é Senhor, com esse eu não posso tocar, esse eu não posso chegar perto. Lembra quando Jesus Cristo chegou perto daquele homem, né? De novo a questão do nome, né? Que era o endemoniado gadareno, lembra? Por quê? Porque ele era um homem que estava possuído por demônios, que morava numa cidade chamada Gadara, né? Então a Bíblia fala que era o endemoniado de Gadareno. Quando Jesus chega perto dele, aquele homem que estava possesso de um espírito maligno, aqueles demônios olham para Jesus e falam, o que tu quer com a gente? Ou seja, todo joelho se dobra e toda língua tem que confessar a autoridade que existe nesse nome. Então, gente, eu quero te incentivar a você falar esse nome.
a você declarar o nome de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas um dos mandamentos diz que não falará o nome do Senhor nosso Deus em vão. Tu não está falando em vão? Amém? Tu está falando para anular alguma coisa, para quebrar alguma coisa, para declarar alguma coisa, para a glória dEle. Amém? Em nome de Jesus. Então fale, declare. E isso nasceu com os apóstolos, gente. Porque depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos, eles andavam com Jesus Cristo. Mas depois que Jesus subiu ao céu, eles tiveram que andar sozinhos. E aí, tudo que eles faziam no nome de Jesus Cristo. Então é daí que surgiu as nossas falas. É aí que surgiu essas expressões. Só que com o decorrer do tempo, né, a mistura da igreja com a religião romana, né, tá? Talvez você não saiba disso, mas Igreja Católica Apostólica. A palavra católica significa universal, igreja única. Né? Então é igreja única dos apóstolos. Então, até então era essa igreja. Quando entrou o contexto de Roma no meio disso, algumas dessas referências se perderam, principalmente o nome de Jesus Cristo como referência maior. E nós precisamos declarar o nome de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja, amém? Não é aquela igreja, essa igreja, a outra igreja, não. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós somos parte dessa igreja. Então nós temos que anunciar, nós temos que declarar essa verdade. Nós temos que profetizar esse nome. O bispo Rodovalho, nesse livro, ele dá um exemplo que eu achei muito interessante. Ele diz que ele tinha um amigo, que até então ele não acreditava em Cristo, né? Mas ele era um amigo da faculdade. E quando o bispo pregava na televisão, ele assistia, um ou outro culto ele assistia. E aí ele contando para o bispo Rodovalho que ele estava fazendo uma viagem, presta atenção, ele estava fazendo uma viagem, e ele estava de carro, indo numa estrada, e ele rápido, tinha um caminhão na frente, né, uma coisa que muitos de nós fazemos também, foi ultrapassar o caminhão. E no que ele botou para ultrapassar o caminhão, quando ele está na metade cruzando o caminhão, apareceu um outro caminhão vindo. E ele não conseguia voltar, não tinha como ele voltar para entrar, não ia dar tempo. E ele também não conseguia mais ir, porque ele disse que o carro já estava no máximo. Ele pisava, o carro não andava mais, não ia mais, não conseguia passar o caminhão. E a mulher dele começou a gritar do lado dele, e ele disse que na hora, assim, num estalo de segundos, ele lembrou que o bispo Rodovalho, no culto que ele tinha assistido, o bispo Rodovalho falou assim: quando vier alguma situação que te aflige, que não tem o que fazer, fecha teus olhos e fala com toda a fé, o nome de Jesus tem poder. Aí ele disse que ele dirigindo, ele falou, vou bater, ele falou assim, pensei para mim, vou bater de qualquer jeito, fechou o olho, ele e a mulher dele, imagina gente, olha que loucura, né? Ele fechou o olho naquela fração de segundo e deu um grito, nome de Jesus Cristo tem poder. E quando ele abriu o olho de novo, o caminhão tinha passado, o outro caminhão do lado e ele também. E aí diz que a mulher começou a chorar, histérica, apavorada, e ele começou a chorar também, estacionou o carro numa tremedeira, saiu do carro, não conseguia mais dirigir nada. Ele falou, não sei o que aconteceu, eu só sei que no espaço que passaria uma moto, o meu carro passou. O que significa isso? Lembra que eu disse que o único nome que tem poder nas 3 esferas é o nome de Jesus? Nós podemos ter poder na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, mas quem tem poder no mundo espiritual, quem tem poder para paralisar as trevas, quem tem poder para vencer a morte é Jesus Cristo.